Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde vocês já estão acostumados, todos os dias notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas, mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro 2023. Já peço para você chegar aqui se inscrevendo em nosso canal. Meu muito obrigado a você que já é inscrito, então deixe o like aí, o botão de curtida, que hoje é dia de falar de vitória no Clássico Vovô. O Botafogo venceu o Fluminense ontem pelo placar de 1-0 no estádio Newton Santos e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro com 3 pontos de diferença para o Palmeiras, que empatou com o Santos na Vila Belmiro. Ou seja, o Botafogo venceu, o Palmeiras tropeçou e a gente já se garantiu pelo menos com uma rodada na frente na liderança do Campeonato Brasileiro. Porque o Botafogo tem 6 vitórias e o Palmeiras tem 4 vitórias. Então o Botafogo, nos critérios de desempate, está uma rodada na frente do Palmeiras como líder do campeonato. E agora o Botafogo pegará o América Mineiro, vice-lanterna da competição, também no estádio Newton Santos, onde o Botafogo segue imbatível. Eu falei para vocês aqui nos últimos vídeos. No jogo contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, eu falei isso. Se o Atlético Paranaense é forte na Arena da Baixada, o Botafogo é muito forte também no estádio Newton Santos. E a gente vem mostrando, rodada após rodada, jogo após jogo, que a nossa força dentro do nosso estádio vem fazendo com que o Botafogo se mantenha na liderança e vem fazendo com que a torcida tenha uma esperança de disputa por título esse ano, principalmente pelo fator casa. Principalmente pelo Botafogo estar acostumado já a jogar no gramado sintético, mas mais do que isso, até porque o gramado sintético do Botafogo não é tão diferente assim da grama natural. Lá no estádio da Arena da Baixada, a gente sente muito mais o gramado sintético do que aqui no Newton Santos. Os jogadores vêm dizendo isso, que o gramado nem parece que é sintético, o gramado parece natural. A grama muito baixinha, a bola corre com facilidade, né? Então propício para um bom jogo de futebol, propício para uma boa prática do esporte. E o Botafogo pegou o Fluminense ontem, que não viu a cor da bola. Essa é a realidade. O Fluminense não foi o Fluminense do Fernando Diniz, que muitos intitulavam aí como melhor futebol do Brasil. O Fluminense não foi. Mas por que o Fluminense não foi? Será que é o Fluminense que estava num dia ruim ou o Botafogo que causou dificuldades ao Fluminense? Eu acho que essa segunda opção é a mais válida. O Botafogo fez um jogo de muita dificuldade para o Fluminense. O Botafogo marcou o Fluminense no bloco alto lá em cima, praticamente o jogo inteiro, dificultando a saída de bola do Fluminense. E quando o Fluminense conseguia quebrar a primeira linha do Botafogo, o Botafogo fazia falta. O Botafogo foi esperto. A mesma estratégia que o Flamengo usou no meio de semana, pegando o Fluminense, de fazer muitas faltas, o Botafogo fez. O Botafogo conseguiu neutralizar ali na frente. O Fluminense saía com dificuldades. Por várias vezes eu via o Fluminense dar chutão, coisa que eu não vejo acontecer normalmente. O Fluminense geralmente sai jogando, né, em passes curtos. O Fluminense abusou dos chutões ontem. Várias vezes o Fluminense deu chutão pra frente. E quando o Fluminense conseguia sair jogando, quebrava a primeira linha do Botafogo, o Botafogo vinha e fazia uma falta na intermediária. Isso foi muito importante, porque o Fluminense não conseguiu fazer o seu jogo, não se sentiu à vontade para fazer o seu jogo. E o Botafogo amassou, foi amassando o Fluminense e, mais uma vez, um gol de bola aérea, que o Botafogo é muito forte ofensivamente nesse tipo de jogada. Se o Botafogo estudou o Fluminense e fez um jogo muito correto em cima do que estudou, o Fluminense deveria ter estudado o Botafogo. E se o Fluminense estudou o Botafogo, eu tenho certeza que o Diniz estudou o Botafogo, ele deve ter visto o seguinte: o Botafogo é muito forte na bola aérea ofensiva e o Vitor Cuesta é um zagueiro artilheiro. E foi, mais uma vez, o Vitor Cuesta, um artilheiro, ontem fazendo o gol que deixou o Botafogo bem na fita, deixou o Botafogo com 1-0 e venceu o Clássico. O cruzamento ontem do Marçal, né, um cruzamento fechado, a bola, o goleiro Fábio, eu acho até que falhou no lance, o goleiro do Fluminense, a bola foi pro alto, o Tiquinho mandou para dentro da área, mais uma assistência do Tiquinho Soares, mais uma participação em gol do atacante do Botafogo. Vitor Cuesta estava sentado no campo, conseguiu chutar a bola para o fundo da rede, e aí o Botafogo conseguiu controlar o jogo até o final. Um clássico difícil, um clássico que para você jogar realmente requer muito estudo do adversário. Não foi um jogo fácil, né? Jogar contra o Fluminense não é fácil, né? O time do Fluminense tem essa maneira peculiar de jogo deles,
que se você se desligar 1 minuto, você acaba perdendo a partida. E o Botafogo entrou os 90 minutos ligados e mereceu muito essa vitória ontem. Eu vou passar com vocês alguns números da partida e meus parabéns ao Luiz Castro, né, que estudou o Fernando Diniz, estudou muito bem o Fluminense e conseguiu, de certa forma, dar um nó tático ali no Fluminense, porque o Fluminense não foi o Fluminense que a gente está acostumado a ver nos outros jogos. Então, parabéns pelo Luiz Castro, que conseguiu aí superar o Fernando Diniz nas estratégias e conseguiu fazer com que o Botafogo não só fosse vencedor da partida, mas fosse merecedor de vencer essa partida ontem. Algumas estatísticas para vocês aqui da partida de ontem. Mesmo com essa estratégia do Botafogo de marcar lá em cima, não deixar o Fluminense sair com facilidade, o Fluminense tem mais a posse de bola, sempre. Isso é algo que é natural. Então, o Fluminense teve 66% de posse de bola, o Botafogo 34%. Só que foi uma posse de bola do Fluminense, uma posse de bola que a gente chama ela de estéril. Por quê? Porque ela ficou geralmente ali no goleiro, no zagueiro, no lateral, sempre na fase defensiva. O Fluminense não teve essa posse de bola lá no ataque do Fluminense, ela teve na defesa, né? Então é uma posse de bola que é alta, né? 66 contra 34, mas não ofereceu tantos perigos ao Botafogo. Aí a gente percebe aqui, ó, mais embaixo um pouco, quem foi mais perigoso na partida. O Botafogo teve 21 finalizações e o Fluminense teve 3 finalizações. Olha o amasso. Olha realmente em finalizações, que é o que realmente faz o gol, né? Você precisa finalizar para fazer o gol, obviamente. Botafogo 21-3. O Fluminense teve 0 chutes no gol do Botafogo. 0 chutes no gol. Ou seja, o Lucas Perry não trabalhou praticamente. 0 chutes no gol, né? Foram 2 chutes para fora e um chute travado, o Fluminense. O Botafogo, das 21 finalizações, acertou 7 chutes no gol do Fábio, 7 finalizações para fora e 7 chutes foram travados. O Botafogo teve 7 escanteios, o Fluminense teve 4. Impedimentos, 2 para o Botafogo, 1 para o Fluminense. Olha aí o que eu falei no início desse vídeo aqui. O Botafogo teve 24 faltas e o Fluminense teve 14. Então o Botafogo fez essas faltas, que a gente chama de falta tática, sempre que o Fluminense conseguia romper a primeira linha do Botafogo. O Botafogo fazia falta na intermediária e o Fluminense era obrigado a voltar o jogo lá atrás ou então tentar dar um cruzamento na área, mas o Botafogo não deixava o Fluminense passar com tranquilidade. Ou o Botafogo roubava a bola, ou tá aqui nos números apresentados para vocês, o Botafogo fazia as faltas, né? O Botafogo teve 4 cartões amarelos e 2 para o Fluminense. Inclusive, um desses cartões amarelos foi para o Tiquinho Soares, que está suspenso para o próximo jogo contra o América Mineiro, e a gente deve jogar com o Janderson, nossa joia, Janderson, atacante que acabou de subir do Sub-23 para o time principal do Botafogo. Beleza? Mas é isso, gente. O Botafogo mereceu vencer, os números estão aí. Quem viu o jogo ontem sabe do que eu tô falando, quem estava no estádio sabe do que eu tô falando aqui, mas é sempre bom a gente trazer aqui pro vídeo números, análise, né? Pra gente entender qual foi o contexto. Um clássico muito equilibrado, muito estudado, estratégias diferentes dos treinadores, mas que o Botafogo saiu vencedor, merecedor e também líder do Campeonato Brasileiro, isoladíssimo, cada vez mais forte o Botafogo. Beleza? Obrigado aí pela participação de todos vocês, deixem bastante os seus comentários e segue o líder é o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Um abraço, galera, até a próxima, valeu!